Nós vamos agora dar continuidade com a palestra do Dr. Sérgio Thyssen. Ele nos falará sobre o tema, um tema muito relevante, que trata-se do poder da oração segundo o Evangelho de Jesus, a física moderna e a medicina. Com a palavra, Dr. Sérgio, por favor. Então, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Já nos conhecemos, não é verdade? Então, nós vamos examinar um outro tema hoje que se relaciona com todos os outros. Talvez pudesse diminuir um pouco essa luz que está, vamos dizer, sobre mim e aumentar para que eu possa vê-los melhor, quem sabe? Quem está no controle? Então, queridos, vejam só, o tema que nós sugerimos e que vamos abordar nesses últimos minutos, acho que temos o quê? 2 horas e meia. Vai ter papelzinho de novo? Então, tem que brincar um pouco, né? Então, vejam só, assim, ó, é um aspecto que nós vamos ver agora que eu acho que é bastante interessante, pertinente, por isso a nossa sugestão para que no nosso encontro de hoje nós pudéssemos, vamos dizer, olhar esses aspectos reunidos desta forma, não é? Todos nós temos uma ideia a respeito da prece, a respeito da oração. É uma questão que acompanha toda a história da humanidade, especialmente algo ligado às crenças, aos credos, às religiões. Mas tudo isto é passível de uma compreensão melhor de tempos em tempos, porque pela lei de progresso tudo evolui, e não é porque é algo ligado a estas crenças e credos que nós podemos e devemos deixar isto, vamos dizer, num campo da estática, como que se nós não devêssemos buscar novas, como que abordagens, novos olhares em relação a isto. Então, essa é uma questão que, como vocês sabem bem, aqueles que estudam o Espiritismo, né, a prece é algo que, nos livros de Kardec, são 32 livros, se nós somarmos os 12 exemplares da Revista Espírita, e as obras básicas, o Pentateuco kardeciano, você vai encontrar o tema da prece, vamos dizer, com muita frequência. De tal maneira que vocês todos lembram que o Espiritismo é o Consolador prometido. Vocês talvez se recordem que quem esteve ao lado de Allan Kardec durante toda essa sua missão, tarefa, além dos espíritos da codificação, foi o Espírito de verdade. E o Espírito de verdade é Jesus. Jesus, enquanto Kardec trabalhava para nos trazer a doutrina dos Espíritos, como Consolador prometido por Jesus 2000 anos antes, mais ou menos, nós vamos ver a ideia de que o Espírito de verdade, o Cristo, estava com ele o tempo todo. Isto você pode examinar dentro de determinadas partes da Revista Espírita, até um determinado diálogo curto entre Jesus e Allan Kardec. E, desde muito tempo atrás, as questões das preces, das orações, foram se constituindo em práticas comuns de toda a humanidade, no Oriente, no Ocidente, países do Hemisfério Norte, países do Hemisfério Sul. Muito bem, a medicina também tem como que toda uma longa história na Terra. Hoje de manhã nós lembrávamos a ideia de Imhotep no Egito Antigo,
algo que se aproxima de 5.500 anos atrás. E, durante toda a história da medicina, houve momentos pontuais dessa ciência, que é uma das ciências mais importantes da Terra, porque a Terra é um grande hospital. E nós temos pacientes doentes, tanto no plano físico, como doentes, como vimos também hoje cedo, como que no mundo espiritual. Então, há uma fronteira. Na verdade, isto que é o título é uma tríplice fronteira, em que nós temos a ligação entre a oração e a medicina. Nós temos a ligação entre a oração e as culturas religiosas da Terra. E, mais recentemente, do 14 de dezembro de 1900, como do Max Planck, ele resolve um determinado problema, que era um problema científico dos físicos de então. Naquela altura só existia a física clássica, a física newtoniana. E havia uma questão, como não se podia examinar as estrelas do cosmos diretamente, colocar uma estrela num laboratório humano, havia uma questão chamada a questão do corpo negro. O corpo negro era uma mimetização de uma estrela em laboratório. Havia uma previsão teórica pela lei de Wien, e o laboratório mostrou um resultado que não era compatível com aquilo que era a previsão por uma lei teórica. Isso se chamou a catástrofe do ultravioleta. Catástrofe no sentido de que ninguém sabia como explicar essa disparidade entre a teoria e a prática. Até que um espírito muito preparado, eu diria, que é Planck, Max Planck, ele resolve o problema exatamente trazendo a ideia de que a energia ela não é contínua quando ela é irradiada de um corpo incandescente, como se fosse uma estrela. E é aí que ele traz a ideia, como vocês viram agora há pouco, a ideia da quantização da energia. Solucionou o problema, abriu uma das épocas mais extraordinárias do desenvolvimento da humanidade, no sentido científico, e criou uma revolução, propriamente, que permanecerá eternamente, porque não é uma questão transitória, não é uma questão que deixará de existir na evolução temporal da história da ciência na Terra. Pois bem, há uma nítida relação entre as questões do mundo quântico e as questões da medicina e as questões da oração, da prece. Então, eu estou fazendo essas, vamos dizer, considerações iniciais, mas logo, logo nós vamos entrar em certos detalhes que podem ser úteis para nós. De tal maneira que o que é o pensamento? Ninguém sabe. Do ponto de vista da ciência mais moderna, ninguém responde o que é propriamente o pensamento. Mas tudo indica que o pensamento, que é algo que se origina na mente humana, pensando em pensamentos humanos, animais também pensam, mas eles não pensam como os humanos. Os humanos pensam continuamente. Os animais, especialmente mamíferos, outros, eles têm pensamentos fragmentados, interrompidos, ao que se sabe. De tal maneira que ninguém sabe bem o que é, mas tudo indica, se você examina os livros de André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, André Luiz deixa muito claro, e nós não podemos esquecer que a doutrina espírita é uma doutrina de revelação da verdade, que tem a sua base fundamental em Allan Kardec, mas que segue adiante depois com André Luiz, com Emmanuel e com vários outros autores, tipicamente pela mediunidade de Chico, mas não só. Pois bem, André Luiz deixa para nós a ideia, pensamento
é radiação eletromagnética. Ele diz isso em vários momentos de algumas obras da série de 13 livros em que ele abriu para todo mundo um pouco melhor as circunstâncias da vida humana no mundo espiritual. Pois bem, uma ideia que o próprio André Luiz trouxe, nestes mesmos capítulos, a ideia de que não é um eletromagnetismo convencional, não é uma radiação eletromagnética, o pensamento nos moldes, por exemplo, do micro-ondas, dos raios cósmicos, dos raios X, tudo isso é eletromagnetismo. As cores do espectro do arco-íris, cada cor tem a sua frequência, cada cor tem o seu comprimento de onda, tudo é eletromagnetismo. Mas o que ele diz, e ele poderia ter ido mais adiante, mas provavelmente Emmanuel não quis que ele fizesse. Ele diz que o pensamento é uma radiação eletromagnética de velocidade muito superior à da luz. Qualquer coisa que é nos moldes do eletromagnetismo superior a 300 mil quilômetros por segundo é quântico. Como a física quântica ela teve início no 14 de dezembro de 1900, quando as obras de André Luiz foram escritas e publicadas, todas elas pela Federação Espírita Brasileira, a ideia da quantização da energia, essa ideia já era senso comum. Então, ele poderia ter dito algo além, mas por alguma razão estratégica, vamos dizer, da divulgação desse conhecimento, se você não presta atenção nos livros do André Luiz, essa informação pode te escapar. Então, se ele é acima da velocidade da luz, ele tem uma natureza quântica. Aí alguém poderia perguntar, mas e aí? O que isso importa? Se é clássico ou é quântico, se tudo é uma espécie de eletromagnetismo? Apesar de que não há nenhuma pesquisa séria no planeta Terra, pelo menos no plano físico, que tenha validado a ideia de que o pensamento, o sentimento é de natureza eletromagnética ou quântica. Mas a ideia de que, em respeitando o ponto de vista de André Luiz, isso traz algo interessante nessa fronteira tríplice. A relação entre a oração e a vida humana, a oração e a saúde humana, tanto física como mental. Lembrando que os pensamentos são as raízes das nossas existências, todas elas, desde o início dos tempos, que como filhos de Deus, cada um de nós, na medida em que fomos criados pelo Criador e Pai, passamos a existir dentro de toda uma evolução que também é motivo para estudo futuro, quando nós ouvimos, e isso é volta e meia reiterado, o ser evolui do átomo ao anjo, ou do átomo ao arcanjo. E por que a coisa começou com a palavra átomo? Porque em meados do século XIX, quando Allan Kardec, vamos dizer, desenvolveu a doutrina dos espíritos, naquela época o átomo era indivisível. Era o tempo da atomística de Dalton. E Dalton era um excelente químico e ele dizia que o átomo não se podia subdividir porque ele era intocável, num certo sentido. Claro, a ciência evolui, o mundo evolui, o átomo foi partido e nós temos, por exemplo, vocês aprenderam na escola, prótons, nêutrons e elétrons na constituição do átomo. Mas depois vieram outras questões lindas dentro do desenvolvimento do pensamento científico sobre o mundo microscópico. Então, a grande diferença entre as questões do eletromagnetismo clássico são as coisas ligadas, vamos dizer assim, ao mundo de grandes proporções, à matéria densa, a um mundo macroscópico, enquanto que a física, vamos dizer, que é a física
nova. O que é a física moderna? Essa é uma terminologia desejável para nós. A física clássica é uma coisa, a física moderna é outra. 14 de dezembro de 1900. Essa física moderna, ela tem duas questões principais. Ela tem a ideia que é importantíssima, que é a ideia da teoria da relatividade de Einstein. Ela pertence à física nova, tanto quanto a mecânica quântica e que tem a ver com a quantização do mundo microscópico. A oração é algo ligado a quê? A pensamentos e sentimentos. Dependendo das condições de cada um, envolvendo crenças, religiões e aspectos culturais de qualquer região da Terra. Mas existe um aspecto que tem a ver com o Evangelho de Jesus, tem a ver com a medicina e tem a ver com a física nessas questões. É uma questão chamada entrelaçamento quântico. Isto é próprio do desenvolvimento dessa física nova. Colapso da função de onda. Então, quando, só para nós começarmos a pensar assim, quando nós estamos orando, nós podemos fazer a prece visando diversos objetivos. A ideia de uma humanidade que é o rebanho de Jesus. Lembrávamos de manhã que nós temos 22 bilhões de humanos, dependendo de quem ora, como o faz. Nós temos algo que nos vincula neste tal entrelaçamento a todas as outras pessoas de uma forma invisível, impalpável, insondável, mas pura e impecável. Quando nós juntamos as questões do Evangelho de Jesus, como, por exemplo, a ideia do rebanho, quando Jesus reúne o rebanho, quando qualquer um deste rebanho, que somos ovelhas, nós nos ligamos pelo uso da nossa vontade, que é a mais poderosa das forças mentais da criatura humana comum, nós estamos nos ligando de uma maneira invisível, mas ela é profunda, ela é perene, a não ser que se trabalhe em contrário. Então, quando Jesus e os grandes espíritos, que têm uma potência mental extraordinária, como que algo desconhecido do mundo convencional nosso, aqui no plano físico, nós estamos obtendo um benefício extraordinário e estamos nos unindo cada vez mais com a ideia da família da humanidade terrestre. Então, uma coisa é pensar na prece, na oração, como uma formalidade dentro de uma religião qualquer. Mas se eu coloco nisto uma ideia a respeito dos pensamentos e como que as coisas funcionam, se a natureza dos pensamentos é uma natureza diferente do que podíamos imaginar, nós estamos construindo o futuro. Nós estamos buscando aperfeiçoamento de cada um de nós e, simultaneamente, quando alguém, por uma determinada devoção e revestido da devida humildade, nós estamos nos entrelaçando com toda a humanidade da Terra. E se nós temos uma visão de mundo que se amplia dentro dos estudos de cada um, nós podemos trabalhar humanidades diferentes conosco, que é a humanidade que mais importa agora, pelo seu atraso moral, pelo acúmulo de viciações espirituais e a escassez das virtudes. Em momentos de oração, nós podemos convidar espíritos de outras condições muito melhores do que as nossas, com Cristos, que são os dirigentes
espirituais de cada estrela, de cada planeta, de cada, vamos dizer, satélite em torno de qualquer planeta ou estrela, de tal maneira que tudo isto ilumina o planeta Terra, o seu rebanho, a sua humanidade. E estas coisas, elas são pensáveis, elas são naturais a partir do desenvolvimento de uma nova física. Teoria da relatividade de Einstein, geral e especial, e a chamada mecânica quântica, juntando os dois, algo que é uma questão de nós estudarmos cada vez mais e melhor com o passar do tempo, para compreendermos a realidade. Então, esse é o nosso título, esse é um primeiro slide, são 214. Entendeu? Já tem papelzinho? Não. Brincando um pouquinho. Então, sigamos. Será que funciona? Então, esse é o nosso título, O Poder da Oração, segundo o Evangelho de Jesus, a Física Moderna e a Medicina. Vejam que coisa curiosa. Eu tinha comentado com vocês de manhã e eu acho que ninguém acreditou, brincando um pouquinho. A ideia de que temos hoje na medicina terrena, planetária, uma área de estudo científico médico que se chama religiosidade, espiritualidade, sobretudo nesse vínculo com a cardiologia e a psiquiatria, mas em todas as especialidades. Então, se eu entro num site americano, mas ele é mundial, ele tem a ver com o NIH, National Institute of Health. E se eu entro na parte de PubMed, que é das publicações em medicina, tudo que a ciência médica produziu e produz na atualidade, no planeta inteiro, por colegas profissionais da área da saúde, cientistas, etc., tudo isso está aqui, desde que tenha, na sua origem, uma metodologia científica apropriada. Senão fica de fora. Muito bem, se eu coloco, por exemplo, a palavra-chave prayer, eu tenho 80 mil artigos de medicina, envolvendo temas ligados à prece, com colegas médicos de qualquer país. Então, se eu olho para cá, eu vejo uma curva a partir das décadas. Olha o que acontece com as pesquisas sobre a oração. Oração e medicina é hoje uma questão límpida, concreta, objetiva, com evidências muito bonitas em relação aos efeitos positivos daquilo que nós chamamos de preces intercessórias. Você usa isso em cirurgia cardíaca, você usa isso no infarto do miocárdio. Se eu comparo dois grupos diferentes, com 100 pacientes infartados, do mesmo tipo, só que um deles se beneficia da oração à distância e o outro grupo não, a evolução desses infartados é muito melhor para o grupo que recebe a prece intercessória. Cirurgia cardíaca são as cirurgias de tórax aberto as mais complexas que existem, junto com as neurocirurgias, aquelas de portes maiores. Pois bem, se eu faço um estudo de cirurgias cardíacas, dividindo em dois grupos, o grupo que recebeu a prece intercessória e que nada tem a ver com o espiritismo, nada tem a ver com o centro espírita, não é a prece feita por espíritas e de nenhuma determinada crença específica, é de um modo geral, frequentemente de judeus nas sinagogas e outras crenças. O resultado é muito melhor. Os pacientes ficam menos tempo no pós-operatório, vão mais cedo para casa e complicam menos. E é assim que a medicina avança. Então, meus amigos, religiosidade e espiritualidade
É algo que está devidamente assentado na arte de curar, que é a medicina, a busca pela arte de curar. De tal maneira que a ideia de prayer, se eu puser aqui compassion, compaixão, eu tenho 30.000 artigos. Ter compaixão e medicina preventiva e medicina curativa. Como cardiologista, alguns dos meus pacientes acabam precisando ser submetidos a cirurgias de revascularização com o tórax aberto. No Rio de Janeiro, eu tenho alguns cirurgiões cardíacos que eu prefiro indicar os meus pacientes para eles. É eventual, porque eu exatamente trabalho, como qualquer cardiologista, para evitar que o paciente precise da cirurgia e fique bem com o tratamento farmacológico, médico, clínico, convencional. Pois bem, pelo menos 2 deles, porque sempre que os meus doentes vão ser operados, eu estou no centro cirúrgico, ainda mais cirurgia cardíaca. E aí, um deles, por exemplo, o outro também faz assim. Antes da cirurgia começar, na verdade, antes da indução da anestesia pelo anestesiologista, que está no campo cirúrgico, com o paciente ainda desperto, portanto, acordado. O cirurgião conclama toda a equipe, primeiro cirurgião, segundo cirurgião, primeiro assistente, instrumentador, enfermeira de sala, de tal maneira que todos vêm e fazem um círculo em torno da mesa cirúrgica, o paciente deitado, e acompanhando a prece que o cirurgião faz, pelo êxito daquela cirurgia. Ele nunca, a partir de uma certa época, deixou de proceder assim. E quando eu estou junto, eu também me acerco e vou participar da oração. Então, oração, física moderna, medicina, estas coisas estão cada vez mais juntas. E eu diria, não é? É uma evolução, é um progresso que não tem retorno, porque as evidências crescem como que a cada semana, a cada mês. Vejam o número propriamente de artigos. Se eu colocar forgiveness, perdão, se eu puser outros aspectos ligados à religiosidade, espiritualidade, o número de artigos de cada um dos aspectos é enorme. Então, isso hoje se estuda em faculdades de medicina. Há 30 anos atrás, ninguém estudava isso. Por quê? Porque o mundo progride, a ciência, as duas muito básicas, a medicina e a física, também. Muito bem, só para lembrar algumas coisas, por senão vai passar da meia-noite. E aí a coisa pode ficar um tanto assim tensa, não é? Que ninguém deseja. Então, vejam só, para brincarmos um pouquinho, as 4 grandes forças do universo. Há uma procura ainda muito subjetiva e teórica por uma quinta, mas nada disso é concreto. Mas nós temos a gravitacional, o peso dos corpos, a atração entre a Lua e a Terra, a mecânica celeste, tudo isso é da física clássica. Todo mundo conheceu isto. A nuclear forte, já com o núcleo evidenciado, a força nuclear forte e a fraca. Então, cada uma tem o seu papel. Quando se fala em energia nuclear, é a energia de fusão ou fissão do núcleo atômico. Isso na física clássica não existia. Isso aí já é consequência da física moderna. O eletromagnetismo, que tem a ver com a luz visível, raio-x e pensamento, segundo André Luiz e Emmanuel. Porque tudo que André Luiz fez e escreveu foi chancelado por Emmanuel, que era o chefe da equipe do trabalho mediúnico pela mediunidade de Chico Xavier. Então, reparem uma curiosidade, fluidos e campos. No século XIX, que era o século de Kardec e de tantos outros, se falava em fluido elétrico, fluido magnético e gravidade, terminologia da época. Isso não existe, de certo modo. Então, a partir do século XX, não é fluido, é campo, campo elétrico, campo magnético, campo nuclear forte, nuclear fraco e campo gravitacional,
questões análogas numa terminologia mais recente. E, é claro, o século XXI também. Se eu olho para o Livro dos Espíritos, vou para a pergunta 27. Kardec pergunta, o que existe no universo? E a resposta vem, porque cientistas do outro lado estavam também no projeto do Consolador Prometido. Espírito, matéria e fluido cósmico universal. E numa pergunta, resposta seguinte, e Deus? Como Deus também integrando a realidade cósmica e divina. Então, espírito, matéria e fluido cósmico universal. Essa expressão última, ela tem uma importância extraordinária. Ela é a essência da ação divina para o grande universo, ou para o diverso, ou para o multiverso, que são as expressões que usamos hoje. Seguindo adiante, fluido universal. Isso nos faz lembrar a teoria de Einstein do campo unificado. Einstein se dedicou 2 décadas das suas pesquisas e dos seus estudos, da sua vida, para unificar aquelas 4 grandes forças. Ele conseguiu 3, mas a gravitacional ficou de fora. Pois bem, é o chamado campo primordial, de onde derivam as 4 forças da natureza, ou do universo. Nós estamos fazendo uma correlação entre fluido universal e o fluido cósmico universal, que nós encontramos no Livro dos Espíritos. Vejam algo que talvez vocês não tenham lembrado. Força eletromagnética, o elemento de interação é o fóton. Nuclear ou forte é o gluon. Nuclear fraca, bóson W e Z. Força gravitacional é o graviton, que ainda não foi devidamente identificado. O bóson de Higgs, lembram? A partícula divina, quem dá, vamos dizer, massa a qualquer estrutura do universo. Prêmio Nobel e assim por diante, ele desencarnou não faz muito tempo. E aquela ideia do Nobel de Leon Lederman, o Nobel de 1988, porque ele evidenciou como acelerador de partículas, que fica entre Genebra e a França, que é o CERN. É um dos mais extraordinários aceleradores que o mundo tem. E a partícula divina de Higgs foi devidamente identificada naquela altura. Tudo isto pode ter a ver com a medicina, pode ter a ver com as evidências dos benefícios da oração, tanto na medicina quanto na vida, de um modo geral, das pessoas. Não vou me deter, mas essa é uma figura, que é a de Isaac Newton, no século XVII, portanto, 2 séculos antes de Kardec, e outros grandes cientistas desenvolveram uma teoria maravilhosa, explicação de como as coisas se movem na Terra e no céu. É a mecânica clássica. Sua mais espetacular aplicação é a exploração do espaço e o entendimento da mecânica celeste. Aqui, tudo isso é clássico ainda. Se eu olho para cá, eu vou vendo... Alguém tem ideia do que possa ser isso? Posso brincar? Ganha uma caixa de bombons. Belgas ou suíços? E eu não conheço a natureza humana. E, além disso, né, a ideia de que a caixa é de tamanho grande. Alguém lembra de ter visto algo parecido? Isto tem a ver com a física. Isso é uma imagem de vácuo quântico. Quando todos os cientistas achavam que nesse vácuo quântico, que é o mais profundo, como que definitivo, não houvesse nada que pudesse surgir, surge. Isso aqui é energia, é fluido. Vou brincar, quando você der o passe em alguém, quando você fizer uma oração intercessória para uma pessoa que está enferma, imagine o que sai da sua mente, do seu coração,
das suas mãos, quando você trabalha uma intensidade e uma qualidade daquilo que você está pensando, que é ou que são pensamentos da natureza humana convencional, de qualquer filho de Deus na Terra. Então, essa é uma imagem de vácuo quântico. Eu tenho algumas, porque numa certa época nós fazíamos uns experimentos com isto, mas não é o nosso caso. Então, a mecânica celeste, ela tem trazido para nós prodígios inimagináveis. Tudo isso aí já foi mais ou menos noticiado pela mídia, não é? Como aqui aquele dispositivo que anda bonitinho na superfície de Marte. Isso tudo é em função da física nova. Como aqui você tem Plutão sendo evidenciado, fotografado e trazido para nós. Mas isso não é o mais importante. Então, antes da física moderna, a mecânica clássica, a óptica, o eletromagnetismo e a termodinâmica. 4 grandes áreas da física clássica. É clássica, mas tudo isso é presente nas pesquisas humanas na Terra, pelos colegas dessa área, e isso tem a ver com a ciência mais básica de todas, a chamada ciência-mãe, que é a física. Seguindo adiante, só para lembrar, a ideia da mecânica quântica de Planck, e uma pessoa foi fazer uma revisão, trocou, aqui é a teoria da relatividade de Einstein, agora a física moderna. Então, só para lembrar, durante todo o século de seu desenvolvimento, mudou profundamente nossa compreensão da natureza na Terra e do universo, como também permitiu a criação de fantásticas tecnologias que fizeram a mais recente revolução tecnológica desta humanidade. Então, esse é o pai da mecânica quântica, numa foto dele, de 1918. Aspectos históricos que nós não vamos detalhar agora, porque nós temos que caminhar um pouco mais rápido por causa da história da meia-noite. Então, aqui uma imagem da qualidade, da natureza dual da radiação eletromagnética. Dependendo do tipo de experimento, ela funciona como onda. Dependendo do tipo de experimento, ela funciona como partícula. Querem ver uma outra questão interessante de associar esta parte da física com a medicina? De onde vem o diabetes mellitus? Ninguém sabe. De onde vem a hipertensão arterial sistêmica? Ninguém sabe. De onde vem a imensa maioria das neoplasias, dos tumores? Ninguém sabe. Por que uns têm, outros não? De onde vêm as doenças cardiovasculares, os dramas neurológicos envolvendo microcefalias, síndromes epilépticas e outras questões? De onde vem o autismo, o TEA? De onde vem o TDAH? Ninguém sabe. Nós fazemos uma medicina muito acanhada dentro daquele paradigma materialista, porque não conhecemos as origens. Querem ver uma ideia, que é uma ideia que se estuda há algum tempo? O nosso pensamento, ele é criado pelas nossas almas. E ele vai para longe. Por quê? Porque radiação eletromagnética, a sua parte ondulatória, o seu caráter ondulatório vai longe. Aliás, é o que explica a telepatia. Mas nós não vamos entrar nisso agora. Pois bem, esta condição do nosso pensamento, ele vai longe, a 300.000 km por segundo, se nós estivéssemos no vácuo. Mas ele tem uma velocidade um pouco menor, porque nós não estamos no vácuo no dia a dia da Terra. E aí, uma outra questão. Os nossos pensamentos, antes de irem longe, eles estão aqui dentro de nós. E todas as células humanas, biológicas, somáticas, físicas, recebem as emanações eletromagnéticas quanto ao que nós pensamos e sentimos. Isso significa
que muito possivelmente nós não conhecermos quase nada das origens de quase todas as doenças, tem a ver com a ideia de que antes de ir embora para longe, podendo ir até para outro mundo, porque se nada contiver, vai embora indefinidamente. Banha a condição do corpo físico e do perispírito. O perispírito é uma estrutura complexa e ela tem células. O corpo astral, ele é de estrutura humana, tem órgãos. E o modelo organizador biológico é que vai moldar o corpo físico, com coração, pulmões, fígado, baço, cérebro, aparelho locomotor, ossos, músculos e assim por diante. Então, o que acontece? O que nós pensávamos outrora, em outras vidas, o que nós pensávamos e sentimos na erraticidade entre uma vida e outra, e o que na vida atual, de novo, o nosso padrão mental é o mesmo, nós estamos abençoando as nossas células, ou nós as estamos destruindo. A relação do pâncreas, das ilhotas de Langerhans, que são a fábrica de insulina, e o que nós pensávamos há muito tempo atrás, o que deteriorou o perispírito. Quando esse perispírito ganha uma vestimenta física, isso passa para a vestimenta física. Por isso você tem o diabetes tipo 1, na maioria criancinhas, e você tem o diabetes tipo 2, na maioria senhoras e senhores acima de 60 anos de idade. Então, essa falta de entendimento, de identificação das origens, muito possivelmente tem a ver com isso. Tanto pelas ondas que vêm para dentro de nós, para as nossas células e para o nosso perispírito, como essa natureza particular, de partícula. E partícula tem massa, interage ainda mais com a substância da massa do corpo físico, célula por célula. Então, essa é uma reflexão que vem sendo estudada há um tempinho. Aqui são radiações eletromagnéticas de cores diferentes, porque de frequências diferentes, mostrando esse caráter ondulatório dos nossos pensamentos e sentimentos. Uma foto antiga de Einstein. A ideia, vejam só, nos tempos logo a seguir de Kardec, lembram da atomística de Dalton? O átomo era indivisível. Então, aqui nós já temos a ideia de um momento angular do átomo, que é um bloco só. E com o passar da evolução da ciência, você foi adentrando o núcleo, tanto dos prótons quanto dos nêutrons. E você vai vendo a complexidade. Posso brincar de novo? Eu tenho um filho pequeno, o caçula é o Vicente. Um dia eu vou contar a história dele, tem a ver com reuniões de materializações. Se eu pergunto para o Vicente, filho, de que é composto o universo? Aí ele diz, pai, poxa, você não sabe? Claro, quarks e gluons. 12 anos. Só que ele já sabia essa resposta desde os 10. Então, o que acontece? O conhecimento se espalha, se espraia, flui e vai chegando ao planeta inteiro. Então, aqui a ideia de uma antipartícula, que é o pósitron, no acelerador de Genebra, que é este aqui, onde eu já estive pelo menos 3 vezes. Vejam lá, por causa do tempo de estudar as coisas desse tipo. Querem ver o que nós vamos ver num seminário futuro, numa instituição espírita qualquer? Mundo contemporâneo e transformações, dimensões extras, teoria das cordas, buracos de minhoca, multiversos, matéria e energia escuras, antimatéria, bóson de Higgs, supercondutividade, que é uma coisa linda, em high TC, em alta temperatura, que é a temperatura ambiente. Então, seguindo a nossa lista do que nós vamos estudar, ou ainda nessa existência, ou numa existência futura, supercondutividade de alta temperatura crítica, nanotecnologia, inversão dos polos magnéticos da Terra, origem dos raios cósmicos, isso é lindo e tem a ver com a prece. A quintessência do universo
e os táquions. Taquicardia, taquipneia, são questões aceleradas, são partículas ou sistemas de partículas que funcionam a velocidades taquiônicas, portanto, muito acima da velocidade da luz. Aqui a ideia de seguirmos adiante, se funcionar, não vai passar da meia-noite, mas será que é a bateria que... Muito bem. Alguma sugestão? Olha aqui vocês na encarnação seguinte. Aquilo que parece tão extraordinário, misterioso, né? Além de livros de historinhas infantis, para vocês terem uma ideia, isso não é brincadeira. Se eu vou, por exemplo, aos Estados Unidos e entro numa livraria para olhar o que existe, você tem pelo menos 10 livros para crianças sobre mecânica quântica e teoria da relatividade. Tudo com desenhos, com figuras, com animaizinhos, bichinhos e aspectos da vida humana, para eles começarem a ter uma ideia de algo que, para os adultos, sempre foi uma questão de maior dificuldade. Não precisamos ver isto, mas a ideia de uma imagem do corpo físico, a pessoa adormecendo, aqui o corpo astral do perispírito e o perispírito todo ele, restante, e aqui a essência da vida, a alma imortal, que é uma estrela. É uma forma de manifestação da essência da vida humana como um fenômeno estelar. E, às vezes, o espírito, com essa condição, entra na reunião mediúnica e o núcleo do trabalho se ilumina. Há um sentimento de amorosidade excepcional. E essa estrela fala. Então, são espíritos que não precisam aparecer com a forma de um ser humano, um homem, uma mulher, uma criança. Eles não se preocupam com isto. Então, quando é o caso, eles vêm de uma maneira muito simples. E a prece, a medicina, tem a ver com tudo isso. Com as 3 estruturas básicas, como nós começamos a ver de manhã, lembrando, a doença pode estar aqui, seja ela qual for, mas ela antes esteve cá. E muito antes ela foi gerada na essência da vida humana, que é o espírito. Aí nós vamos para a questão do pensamento. É uma radiação da mente espiritual, do corpo mental que pertence à fronteira do perispírito com a essência da vida. Radiação eletromagnética está associada a um campo, uma força e uma energia. Isso é bem da física. É ponderável, constituído de partículas, que são os fótons, e tem, então, uma natureza ondulatória e uma natureza corpuscular. Vai do centro coronário, no alto da cabeça, para a córtex cerebral e todo o sistema nervoso, todas as células, e depois vai para o exterior. Provavelmente, a origem das mais comuns enfermidades, comuns no sentido de prevalentes, tem a ver com quem somos e, portanto, o que nós pensamos e sentimos ao longo dos milênios que nós vivemos até hoje. Então, o pensamento é como ondas de raio, X de rádio, raios cósmicos, e tem propriedades, já vimos também, de onda e partícula. Irradia-se a curtas e grandes distâncias, interage com a matéria, especialmente vimos o corpo físico e sua vizinhança, e no mundo espiritual, onde a matéria é mais sutil. Pensamento é o atributo essencial do Espírito eterno. Não é verdade? Penso, logo existo, não foi comentado o pensamento cartesiano? Hoje, pelo nosso amigo e colega, propulsor, o pensamento, propulsor e construtor da vida, da evolução e do universo como um todo, e que individual e coletivamente retorna para Deus na Terra e em qualquer parte para a sua eterna felicidade. E a oração é pensamento.
A oração é sentimento. E cabe a cada um ou repetir frases decoradas ou criar algo que tenha a ver com a sua realidade, a realidade da família e a realidade da família grande, que é a humanidade da Terra. Eu não vou comentar muito, mas é muito bacana isso que está aqui. É um experimento, Jacobo Grimberg Zilberbaum, mexicano, físico, há anos atrás, ele faz um experimento para testar. Será que pensamento é eletromagnetismo clássico ou ele é quântico? Então, ele pega 2 amigos que já se conheciam há muito tempo, pede para um pensar no outro durante alguns minutos, lembrando brincadeiras da escola, atividades lúdicas e etc., e ele coloca um deles num prédio numa das salas e o outro num outro prédio em uma das suas salas. E aí, os 2 ficaram dentro de uma gaiola de Faraday. O que é a gaiola de Faraday? Lembram? Nenhuma radiação eletromagnética entra ou sai. Porque ele queria excluir a ideia de pensamento como eletromagnetismo. Ele queria ver se era quântico mesmo, como ele supunha. De tal maneira que ele faz assim, ele coloca os eletrodos do eletroencefalograma na cabeça dos 2, gente monitorando cada um dos casos, e ele coloca, vocês lembram de luz estroboscópica? Sabe a luz que fica piscando na night? Eu não tenho nada com isso, mas eu ouço falar nessa história. Não é? São 6 filhos. Então, sabe como são essas coisas, né? E aí, é um aparelho emissor de luz estroboscópica que o autor físico ele coloca na frente e registra, porque a pessoa está vendo aquelas ondas pulsadas de luz, o eletroencefalograma dele se altera na área visual, porque ele está vendo, a área visual vai sendo ativada instantaneamente, sendo que os 2 dentro de 2 gaiolas de Faraday. O eletroencéfalo do outro que está à distância sofre o mesmo resultado, as mesmas alterações do que aquele que enxerga a luz estroboscópica. Então, essa é a primeira experiência que sugere, isso está no mundo inteiro, que o pensamento é de verdade de natureza quântica. E isso tem importância. Lembram da ideia da oração, do entrelaçamento, do colapso da função de onda, que tem a ver com o estudo básico destas questões. Sigamos. Então, existe a comunicação quântica. Imaginem do que se trata. Eu tinha que ir no oftalmologista para trocar as lentes, mas do tamanho que puseram, eu posso adiar um século. Enfim. Então, essa comunicação quântica, isso é lindo quando você trabalha na medicina e na questão das orações. E André Luiz nos fala sobre a ideia que eu comentei com vocês antes. Então, o que é... Poxa... Não precisavam exagerar. A autoridade é coisa séria nesse mundo. Muito bem, eu vou tentar voltar. Olha, gente. Mas não passou nem um minutinho. Não foi desse mundo, hein? Não foi desse mundo. Olha, tenho cada história para contar. O que eu faço? Alguma sugestão? Muito bom, muito boa ideia. Muito bem, já estava assim, tendendo a isto, mas olha só, lembrar um pouquinho ainda da doutrina espírita, o que é a prece? A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição do aparelho da mente. É vibração, energia, poder.
A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as forças superiores. André Luiz, Missionários da Luz. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder e, portanto, resultados. Vigiai e orai, a fim de que não entreis em tentação. Isso é uma das mais importantes recomendações do Divino Mestre Jesus. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, vigiai e orai. Por que ele diz carne é fraca? Porque o espírito, quando está desencarnado, ele tem um grau de liberdade muito mais amplo. Quando ele está com a vestimenta física, ele é muito mais limitado. Ele está na prisão do corpo. Por isso a importância de vigiar e orar. Isso está no Evangelho de Marcos, que tudo indica é quem muito tempo depois foi Lavater e muito tempo depois Eurípides Barçanufo. Seguindo. Em que consiste a adoração? Livro dos Espíritos. Elevação do pensamento a Deus, deste pela adoração, aproxima o homem sua alma. Em que consiste a lei, a adoração? É uma palavra que não é habitual, mas é importante nós conhecermos. É do Espírito de verdade. Qual é o caráter geral da prece? Ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer, e todos os seus desdobramentos. E aí nós iríamos continuar falando alguma coisa da lei de adoração quanto ao louvar, o pedir e o agradecer. Mas podemos pular, porque tudo isso é muito simples de nós depreendermos. O que é a prece? Isso nós já tínhamos visto. A prece é uma elevação acima de todas as coisas terrestres, um ardente apelo às potências superiores, um impulso, um voo para as regiões que não são perturbadas pelos murmúrios, pelas agitações do mundo material e onde o ser bebe as inspirações que lhe são necessárias. Isso aqui é Leon Denis no livro Depois da Morte. Um espírito extraordinário, que vocês também conhecem. A oração é compromisso da criatura para com Deus, Aniceto. Compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam o ser e os caminhos. Rezar ou orar? Rezar é a repetição mecânica de uma prece que todo mundo conhece, inclusive o próprio Pai Nosso que foi ensinado por Jesus. É um episódio lindo quando os apóstolos viram Jesus todo iluminado no fundo de uma determinada região da Palestina, se acercam para ver o que estava acontecendo, tamanha a luz que estava na linha do horizonte, e quando se aproximam, eles que eram os judeus, todos acostumados ao serviço da oração, nos templos de Jerusalém, por exemplo, né, e os templos judaicos, eles não entenderam o que viram. E aí eles, quase de joelhos, Jesus, ensina-nos a orar. Vocês já imaginaram isso? E é nessa altura que Jesus, sempre muito amoroso e gentil, ensina um determinado Pai Nosso que é diferente, um pouquinho daquele que temos hoje no mundo. Como orar? E aí tem várias questões que o Espiritismo nos ajuda. Na pergunta 660, a prece torna melhor o homem? Sim. Livro dos Espíritos.
O trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar. Aniceto, os mensageiros. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva, santifica. Quem disse isso? Francisco Cândido Xavier, numa narrativa do capítulo 17, de Obreiros da Vida Eterna, o instrutor Jerônimo. Reparem, posso contar? Vou fazer um resumo. Há mais ou menos uns 7 anos atrás, eu achei que devia começar um grupo de prece com amigos, poucos, de Portugal, onde eu já tinha ido muitas vezes. Foi o lugar onde eu mais, fora do Brasil, estive. E aí elas aceitaram, elas dirigiam um centro espírita bem pequenininho, na Serra da Lousã, perto de Coimbra, Portugal. E aí, todo domingo, nós fazíamos, em geral era eu mesmo, uma prece intercessória pelos doentes, pela questão da paz em meio às guerras, pelas doenças e doentes de todos os tipos, por causa dos suicidas e outros elementos super importantes que temos ainda em maior gravidade hoje. E aí o grupo, antes da pandemia, ele foi crescendo, uns falando com os outros, e quando a pandemia surgiu de maneira tão drástica, nós tínhamos mais ou menos 1.200 pessoas de 15 países, que naquele horário é um grupo do Facebook chamado A Prece pela Humanidade. E aí eles nos acompanhavam, e nós orávamos, vamos dizer, aos domingos. Quando veio a pandemia, lockdown, isolamento social, sofrimento, luto, perdas de vidas, suicídios, doença mental, transtorno mental, ansiedade, depressão, tudo crescendo no mundo, na Terra, e eu mais em casa também, como todo mundo. E aí eu pensei, poxa, tanto sofrimento, por que só aos domingos? Se cada uma tem o seu valor. E aí eu passei para todos os dias, e todos os dias, às 5 da tarde, no horário de Brasília, nós fazemos uma prece pelo mundo. Por isso chamamos Prece pela Humanidade. Atualmente são 9.400 pessoas de 25 países, orando e acompanhando. Um fenômeno, um gesto de benefício para as pessoas todas, sofredoras, enfermas, aflitas, enfim. E aí, quando, durante a pandemia, por poder falar razoavelmente a língua hispânica, eu comecei um outro grupo, que hoje tem 1.100 pessoas, para conclamar pessoas do Uruguai, da Colômbia, do México, da própria Espanha, e assim por diante. Só que essa é apenas aos sábados. Então, sábados nós temos as 2, e todos os outros dias nós temos aqui. Quem de vocês quiser nos acompanhar, se é que já não acompanha, é só entrar no Facebook, encontrar pelo nome com esse garotinho e pedir para entrar. Serão muito bem-vindos, seja para receberem uma ajuda da espiritualidade através da prece intercessória, seja para compor o grupo que soma a irradiação fluídica a benefício dos demais. Pois bem, no livro, que é o livro Os Mensageiros, nós vamos ver coisas lindas. E agora eu só vou passar para vocês verem o que, se tivéssemos um pouco mais de tempo, poderíamos ver. Se não vemos agora, veremos outro dia. Tu, porém, quando orares, entra no teu aposento interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu Pai. Quem é este? Jesus. Por quê? Porque ele conhecia o que os judeus faziam no templo e sabia também no Muro das Lamentações. Eles oravam para serem vistos orando. E aí, então, para os apóstolos e discípulos do Evangelho, ele propõe um outro tipo de atitude, que fica para os cristãos do mundo inteiro. Oremos agindo, e outras questões. Esse é um episódio muito bonito, narrado por André Luiz, no mundo espiritual. A prece de Ismália, vocês já devem ter ouvido falar. Nós íamos ver
e estamos aqui apenas só recordando a nossa intenção, qual era. E eu vou escolher um slide. Reparem, isso aqui é efeito fluídico da prece, no mundo espiritual, em meio à escuridão das zonas umbralinas inferiores, quando tinham doentes aos milhares sendo assistidos por aquela espiritualidade. No livro Evolução em Dois Mundos, uma parte mais científica, comparação com a química, urânio e etc., comunhão mental na vida diária pela prece, entre encarnados, entre desencarnados, ligando os dois mundos, ligando os mundos às humanidades, todos a Deus. Está acabando, prometo. Nenhuma ansiedade. A grandeza da oração, tudo pelas fontes espíritas que nós íamos consultando e juntando para falarmos a respeito. Mas eu vou parar nessa imagem. Isso aqui eu não posso deixar de comentar. Posso? Não posso. Vejam no livro chamado Revista Espírita, a de 1862, se não me engano. Está aqui, 864. Esse aqui é o pai do magnetismo de cura, que Allan Kardec conheceu muito bem. Há vários gêneros de magnetismo, entre os quais estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual, que pode, segundo a ocorrência, pedir apoio ao primeiro. Mas olha o que ele diz. Um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. A relação entre magnetismo e oração. Preparando para finalizar, prometo que é só chegar à imagem. Uma médica de Minas Gerais, médium extraordinária, foi convidada há mais de um ano para participar do grupo da prece pela humanidade. Ela tem uma vidência, uma psicografia e uma psicofonia que dificilmente eu vi nesse mundo. E nós trabalhamos juntos, mas naquela época eu apenas havia convidado para participar daquele tal grupo em português às 5 da tarde. E aí, num outro dia, ela me mostra isso aqui, registros dela, pela vidência dela, no momento da prece em grupo. E aí vocês vão ver o planeta Terra desenhado por ela e o acender de verdadeiras lâmpadas gerando iluminação da psicosfera da Terra. Algo que ninguém supunha. E aqui outras imagens que ela desenhou exatamente na mesma ocasião que ela desenhou a primeira. É o testemunho de alguém, de uma sensitiva médica, trazendo para o grupo a ideia do que ela estava vendo. Então, meus amigos, nós vamos encerrando por aqui, agradecendo a paciência de vocês, a boa vontade, e a todos os amigos que estão presentes até agora, e a todos eles que compuseram como que esse seminário desde pela manhã até agora no finalzinho. Um grande abraço, muito obrigado e até breve.